Olá, queridos amigos, boa noite! Sejam bem-vindos a mais um Circuito de Debates, esse encontro emocionante que nos aglutina, nos conecta com o mundo da motilidade e, sem sombra de dúvidas, com todas essas grandes especialidades que vivem em volta do aparelho digestivo. Muito boa noite a todos vocês de todo o Brasil. Muito obrigado aos amigos que nos acompanharam ao longo de todo esse ano. Aliás, 3 anos de muita história, de muita produção científica. E hoje a gente tem aqui uma menção honrosa, uma gratidão à Federação Brasileira de Gastroenterologia na passagem do bastão do mestre Décio Cinzon para o grande Sérgio Pessoa. E assim, a gente esteve lá presenciando tudo isso, foi uma coisa magnífica. Muito obrigado, querido Décio, ao professor Zateca, que deram o pontapé a esse projeto na FAD Web, que sem vocês jamais seria possível tudo acontecer. Também a nossa gratidão hoje vai para a querida Apsen, que desse apoio no mundo científico, colocou o nosso querido Vitório, o seu diretor científico, junto com o NAFAD, para a gente poder desenvolver esse projeto da neurogastroenterologia brasileira. E isso foi uma parceria extraordinária, e hoje colhemos todos os frutos para tudo isso. Conseguimos alcançar assim, números muito, muito incríveis, meus amigos. Dados assim que nós estamos conectados a cada live nossa de 200 a 400 colegas de todo o Brasil. Nosso canal de YouTube, que vocês podem acompanhar, vão lá. São quase 2.000 colegas inscritos que acompanham toda essa produtividade científica. Nosso Instagram, nossos podcasts. Então, tudo isso é feito com esse gesto nosso de poder estar perto de todos vocês. Tá? Esse grupo grande que é o NAFAD, que é espalhado por todo o Brasil, que vocês, colegas da motilidade, todos abraçaram e fazem parte desse mundo. Nossa grande homenagem à Apsen e à Láser, que fizeram todo esse período da conexão, fizeram a diferença no NAFAD Experience. Conseguimos treinar, conseguimos capacitar, conseguimos aglutinar muitos colegas na experiência que foi aos finais de semana, todo esse treinamento virtual. E foi realmente muito gratificante para todos nós. E sem mais delongas, eu gostaria de convidar o nosso grande presidente, Ricardo Verbig, que não só abraçou, mas colocou o coração, a mente, se entregou de corpo e alma para todo esse projeto. Conosco desenhou todos os detalhes e fez parte, a cada momento, dessa conquista que foi o mundo da motilidade na via digital. Professor Ricardo Viebig, nosso livro foi um verdadeiro sucesso, sucesso. É o livro de cabeceira de todo motilista brasileiro. Seja bem-vindo, querido Viebig. Boa noite a todos. Peço desculpas se tiver meio. Parece que a internet tá balançando aqui em São Paulo hoje. Não está acostumado com 30 graus, eu acho. Me lembro exatamente de o dia que foi a despedida do Dr. Wingate para a aposentadoria dele. Ele discursou no diagnóstico de no Congresso de Gastroenterologia Europeu em 2000. Falou assim: tchau para vocês, até mais, e deixo para o século XXI, a doença do refluxo. Então, vamos lá, continuamos nessa luta atrás do diagnóstico do refluxo e do seu tratamento. Então, sejam bem-vindos a todos e vamos em frente. Obrigado, mestre. Hoje teremos aqui o querido Ricardo Viebig debatendo com todos nós, o grande mestre Vitório Kemp, que estará conosco também. A Carla estará lá no nosso chat. Mande as suas observações, nos conecte, mande o que vocês acham, que é um encontro aberto a tudo isso, tá? E dividiremos nossa apresentação em 2 etapas. Inicialmente, vamos falar sobre o diagnóstico de certeza da doença do refluxo, algo tão importante para os nossos centros, para os nossos pacientes, porque hoje é o diagnóstico de maior frequência no consultório do gastroenterologista, e passa pelo clínico, passa pelo cirurgião,
A gente fez uma ampla revisão sobre isso e trazendo para vocês etapas nesse debate do diagnóstico de certeza, as suas apresentações. Vamos trazer depois com o Ricardo o Barbucci, vamos trazer para vocês da evidência à prática clínica. Vamos colocar isso num caso clínico para debatermos e chegarmos juntos a um caminho de melhor terapêutica para cada paciente, das múltiplas apresentações, dos múltiplos fenótipos que a gente possa ter. Querido Bravin, vamos começar. Seja bem-vindo, grande irmão mineiro. Sim. Boa noite, caros colegas. Na verdade, fui convocado aqui para abrir o show do professor Barbucci, né, que vai nos apresentar um caso clínico. E é isso. Eu vou, nos próximos 20 minutos, trazer para você o que foi discutido no SBAD a respeito de doença do refluxo gastroesofágico, né? Bem, é, esse primeiro slide mostra para a gente como é que foi a evolução dos conceitos, né, da década de 60 para cá, tendo esses três principais marcos, né, o consenso de Montreal, de Roma e de Lyon, né? O consenso de Montreal definiu o conceito que praticamente utilizamos até hoje, com alguma pequena nuance, que a gente vai discutir mais para frente. Roma 4 definiu a possibilidade de sobreposição da doença do refluxo com outras doenças esofágicas funcionais, enquanto Lyon explorou atributos fisiológicos que a gente vai ver no decorrer dessa aula. Então, entre os principais fenótipos que a gente tem hoje, tá, sobre doença do refluxo, a gente tem a doença do refluxo não erosiva, as formas erosivas, seja ela leve ou acentuada, a hipersensibilidade ao refluxo e a pirose funcional, que na verdade não estão no espectro da doença do refluxo, mas está no espectro do diagnóstico diferencial da pirose, o esôfago de Barrett, a dor torácica associada ao refluxo, a doença do refluxo com regurgitação dominante, o refluxo laringofaríngeo e a tosse crônica. Entretanto, o maior foco será em torno das síndromes esofágicas, que faz parte do nosso dia a dia. Então, qual que é o conceito atual da doença do refluxo, que veio de Montreal, com alguma diferença que a gente vai ver, né? Então, a doença do refluxo é considerada uma condição a qual o refluxo do conteúdo gástrico causa sintomas ou complicações. E para esse diagnóstico, né, frente a um paciente com pirose, se a gente utilizar para o diagnóstico apenas a avaliação clínica e a resposta ao IBP, apenas 54% dos pacientes a gente consegue definitivamente fazer essa correlação dessa pirose com doença do refluxo gastroesofágico, ou seja, a avaliação clínica e resposta terapêutica é limitada para o diagnóstico de certeza da doença do refluxo gastroesofágico. E o que mudou nessa evolução de Roma 3 para Roma 4 frente à doença do refluxo? Em Roma 3, o que a gente tinha em relação à forma não erosiva da doença, que é o primeiro fenótipo que a gente vai conversar. Então, esses três aspectos eram considerados forma não erosiva da doença do refluxo. Tanto a exposição ácida aumentada, a pH-metria, levando em consideração que a gente tem aí uma endoscopia normal, uma probabilidade de associação de sintoma positiva ou um teste terapêutico positivo, né? Então, todas essas três formas era considerada em Roma 3 a forma não erosiva da doença frente a uma endoscopia normal. Entretanto, em Roma 4, se exige uma exposição ácida aumentada para definir doença do refluxo gastroesofágico. Então, essa é a grande mudança de Montreal para cá, sendo que é necessária a documentação de uma exposição ácida aumentada para definir a forma não erosiva da doença. Ou seja, doença do refluxo gastroesofágico, dentre os pacientes que apresentam pirose, que é a principal manifestação clínica, em torno de 40% é a forma não erosiva, 25% é a forma erosiva, em torno de 5% é a forma complicada,
especialmente esôfago de Barrett e estenose. Não podemos também esquecer de outras causas de pirose recorrente, né? Roma 4 coloca aí duas oportunidades diagnósticas, a esofagite eosinofílica e os distúrbios motores do esôfago, né? Em relação à endoscopia digestiva, né, definindo o fenótipo das formas erosivas da doença do refluxo, a gente tem essas 4 oportunidades de definir uma exposição ácida aumentada: a esofagite erosiva, estenose péptica, o esôfago de Barrett e o adenocarcinoma associado ao Barrett. Então, esses são achados endoscópicos compatíveis com exposição ácida aumentada. Agora, será que qualquer erosão é doença do refluxo gastroesofágico? O consenso de Lyon diz que não. Para se ter certeza do diagnóstico de doença do refluxo, a forma erosiva, é necessário que essa esofagite seja grau C ou D, tá? Para se ter certeza de um marcador de doença do refluxo gastroesofágico que fosse sem questionamento. Entretanto, o Colégio Americano de Cirurgiões, no ano passado, somou o grau B de esofagite erosiva como diagnóstico também definitivo de doença do refluxo gastroesofágico. Em relação à exposição ácida aumentada, o consenso de Porto e confirmado por Lyon determinou que uma exposição ácida acima de 6% é diagnóstico de certeza da doença do refluxo gastroesofágico. Lembrando que a pH-metria é o exame que melhor discrimina dois grupos: um sem doença do refluxo gastroesofágico, do outro grupo, do paciente com doença do refluxo gastroesofágico. Agora, somando essas duas oportunidades diagnósticas, né? Endoscopia mais pH-metria. Como é que a gente chega no fenótipo da doença do refluxo gastroesofágico acentuada? É quando esse paciente apresenta esofagite erosiva C e D de Los Angeles, uma exposição ácida acima de 12%, um score de Demister acima de 50%, o refluxo nas duas posições, supina e ortostática, né? Associado ou não a grandes hérnias hiatais, especialmente quando associado a hérnias maiores de 3 centímetros. Né? Em relação ao esôfago de Barrett, que é outro fenótipo da doença do refluxo, né? É consenso, né? Que é já bem determinado que a gente precisa do achado endoscópico, né? Da mucosa típica da doença do refluxo, confirmada pela histologia, né? E é sabido que 50% ou menos dessas mucosas suspeitas são confirmadas através do anátomo patológico, né? Esse trabalho multicêntrico, global, muito interessante, com mais de 26 mil pacientes, mostraram biópsia positiva para Barrett em 38,7% das mucosas suspeitas. E de todos os refluidores, o Barrett foi confirmado em 7,2%. Lembrando, tá, que os consensos, né, nos últimos 4, 5 anos são unânimes em falar que mucosa suspeita, porém menor que 1 centímetro, sem irregularidades, a orientação é não biopsiar. Entretanto, isso não é consenso entre vários endoscopistas na prática diária, tá? Quando você tem, obviamente, o esôfago de Barrett confirmado, o protocolo de Praga é o mais indicado para o acompanhamento, né? Lembrando que essas biópsias começam a 1 centímetro abaixo da junção, biópsias da junção e 1 centímetro sucessivamente em toda a extensão do Barrett. Esse slide mostra para você vocês o que tem de mais moderno
em relação ao acompanhamento do Barrett, né? Então, quando a gente tem um Barrett sem displasia, esse Barrett curto, entre 1 e 3 centímetros, esse acompanhamento deve ser de 5 em 5 anos. O Barrett acima de 3 centímetros, Barrett longo, de 3 em 3 anos. Quando a displasia é de baixo grau, o acompanhamento é anual. Entretanto, quando esse é de baixo risco. Entretanto, quando é de alto risco, né, essa displasia for multifocal, haver displasia de novo no acompanhamento, no Barrett longo, história familiar, especialmente em pacientes obesos, brancos, acima de 50 anos de idade, aí a indicação realmente é tratamento endoscópico. Displasia de alto grau, tratamento endoscópico, e adenocarcinoma precoce, tratamento endoscópico. Então, isso aqui é praticamente consenso, por quase unanimidade da grande maioria dos consensos atuais. Então, resumindo essa primeira parte, diagnóstico de certeza de doença do refluxo gastroesofágico, esofagite grau B, C ou D, estenose ou esôfago de Barrett, ou um tempo de exposição ácida acima de 6 centímetros. O refluxo fisiológico, esôfago normal e um tempo de exposição ácida à pH-metria abaixo de 4%. Entretanto, quando a gente tem um esôfago normal ou uma esofagite grau A, tá, associado ou não a um tempo de exposição ácida entre 4% e 6%, a gente considera esse diagnóstico como inconclusivo, ou seja, não é certeza de doença do refluxo gastroesofágico. Então, a gente deve considerar evidências adicionais, como número de episódios de refluxo, associação de sintomas, impedanciometria basal, deglutição pós-refluxo, microscopia e alterações da manometria de alta resolução. Em relação a essas evidências adicionais, aí já entra a impedância e pH-metria, que vai desempatar esse jogo entre pacientes refluidores e não refluidores, né, portadores de doença ou não. Então, segundo os últimos consensos, mais de 80 episódios de refluxo gastroesofágico em 24 horas é uma evidência adicional de refluxo gastroesofágico, né? Outra evidência adicional é a associação sintomática, tá? A impedanciometria, especialmente a impedanciometria, a pH-metria não tem a mesma sensibilidade, mas é o único exame capaz de determinar se o sintoma decorre de refluxo gastroesofágico. Por mais acentuada que seja a esofagite, mesmo no esôfago de Barrett, a associação de sintoma, ela não é 100%. Então, essa é a única métrica que define essa relação, tá? Então, como que a gente faz? A gente utiliza o índice sintoma e a probabilidade de associação de sintoma, tá? Os motilistas trabalham com isso no dia a dia, mas ele vai, na conclusão, informar para os clínicos em geral se essa associação existe ou não. E o ideal é que essas duas métricas estejam positivas para a gente determinar uma associação de sintoma fortemente positiva, tá? Qual que é a importância disso, né? O que determina a presença do sintoma, né? A percepção, ela decorre dessas 3 variáveis aí: sensibilização periférica, mediadores inflamatórios e a sensibilização central. E hoje a gente sabe que essa sensibilização central tem uma relação direta com estados de hipervigilância, especialmente na ansiedade. E o que a gente sabe é o seguinte: fenótipos diferentes, estímulos diferentes, tá? Então, esofagite erosiva é mais ao ácido, essas terminações nervosas, em geral, são mais profundas na parede esofagiana, ao contrário da forma não erosiva e na hipersensibilidade ao refluxo.
onde a posição das terminações nervosas, elas estão junto ao lume do esôfago, né? Facilitando a percepção de outros tipos de refluxato, muitas vezes até não ácido, né? E como que a gente vê isso? A gente pode ver indiretamente, tá? Essa possibilidade de sensibilização periférica através da impedância basal noturna, que é outra métrica fornecida pela impedanciometria. Então, essa impedância basal noturna baixa, ela, existe uma relação direta com doença do refluxo, pois ela é um indicador dessa integridade da mucosa e reflete realmente essa modificação da permeabilidade do epitélio esofágico, tá? Outra métrica interessante que a gente vê na impedanciometria, entretanto, esse valor de referência ainda deve mudar, é a deglutição pós-refluxo. A gente sabe que o não refluidor, a cada refluxo que tem, ele deglute. Isso aí é um arco reflexo que foi descrito há mais de 40 anos, tá? Entretanto, os pacientes portadores de doença do refluxo gastroesofágico, essa métrica está alterada. Esses pacientes, em geral, eles deglutem menos após cada episódio de refluxo, seja ele ácido ou não ácido. Então, essa diminuição das deglutições pós-refluxo aumenta o tempo de exposição ácida. Isso é uma métrica que a gente verifica na impedanciometria, tá? E falando um pouco da microscopia e uma relação direta com a impedância basal noturna, o que se sabe, tá? Que pacientes com a forma não erosiva da doença, tá? Eles apresentam mais frequentemente o espaço intercelular dilatado. E esse espaço intercelular dilatado facilita a penetração de alguns fatores que agridem a parede esofágica e sensibilizam terminações nervosas, especialmente se ela está numa posição mais próxima do lume, né? Então, verificaram-se que portadores da forma não erosiva da doença tinham esse marcador, essa dilatação do espaço intercelular. Isso não ocorre com tanta frequência em indivíduos normais e nem em pacientes com pirose funcional. Então, essa dilatação do espaço intercelular é um marcador do comprometimento da integridade da mucosa esofágica e pode ser o mecanismo responsável pelos sintomas, inclusive em pacientes refratários, tá? Qual que é a importância disso na prática? O que os pesquisadores conseguiram demonstrar? Que a impedanciometria basal baixa estava associada tanto a uma exposição ácida aumentada, quanto a um espaço intercelular alargado. Ou seja, a gente não precisa da microscopia para determinar a integridade da mucosa. A impedância basal noturna, ela determina a integridade dessa mucosa. Outras métricas que a gente pode utilizar no dia a dia para falar a favor ou contra a doença do refluxo, não é diagnóstico definitivo, mas é uma evidência adicional, são a morfologia da junção esofagogástrica, que é dividida em tipo 1, quando não há hérnia, e tipo 2 e tipo 3, quando há uma separação entre a crura diafragmática e o esfíncter esofagiano inferior propriamente dito. Então, o tipo 1, a junção esofagogástrica é composta pela crura diafragmática e o esfíncter esofagiano inferior, elas estão simplesmente sobrepostas. E qual que é o que é que a literatura mostra para a gente? Que quando a gente tem, especialmente o tipo 3, ou seja, onde tem uma hérnia de hiato na impedanciometria,
acima de 3 centímetros, a gente tem uma exposição ácida aumentada, ok? Especialmente na posição deitada. Ou seja, grandes hérnias aumenta a possibilidade da presença de refluxo gastroesofágico. A outra métrica que a gente também pode medir pela manometria esofágica é o vigor da junção esofagogástrica. Então, um baixo vigor dessa junção também, independente da presença da hérnia, está associado a maior exposição ácida, né? Um trabalho recente, mas há tempos, vários grupos têm trabalhado com aumento da pressão intraabdominal durante a manometria esofagogástrica. Por exemplo, essa manobra de elevação do membro inferior, aumentando subitamente a pressão intraabdominal, tá? A gente tem aqui uma junção competente do nosso lado esquerdo e uma incompetente do lado direito. Então, quando a gente tem essa junção, essa alteração aí de cor, né? Como é determinado do lado direito, a gente tem essa sensibilidade, especificidade para um tempo de exposição ácida acima de 6. É um teste fácil de fazer e bem interessante, e eu acho que pode ser mais um teste provocativo para uma revisão futura de Chicago, tá? Dos critérios de Chicago. A outra métrica também que a gente pode utilizar para pesar contra a favor doença do refluxo gastroesofágico é as desordens da peristalse, principalmente a motilidade esofagiana ineficaz, que a gente sabe, isso é descrito há tempos, né, que ela está presente em até 50% dos pacientes com doença do refluxo gastroesofágico, em especial as formas mais severas da doença do refluxo, como as esofagites, estenoses e esôfago de Barrett. Há trabalhos com esôfago de Barrett com 70%, às vezes até mais, de motilidade esofagiana ineficaz nesse grupo, né? E como que ela colabora para maior exposição ácida? Olha lá, motilidade esofagiana ineficaz versus motilidade normal e o tempo de exposição ácida maior no grupo que tem motilidade esofagiana ineficaz, né? Só um toquezinho, que é a respeito de doença do refluxo refratária, que a gente vai conversar mais tarde com o professor Barbucci, né? Para a gente definir hoje doença do refluxo refratária, primeiro a gente tem que ter o diagnóstico de certeza que esse paciente tem doença do refluxo, né? Esse paciente que toma IBP e não melhora, ele é submetido a uma impedância pH-metria em uso de IBP 2 vezes, tá? E aí a gente tem o diagnóstico de refratariedade. Se o paciente tem uma exposição ácida acima de 6%, a gente tem aí a doença do refluxo refratário. Se nesse mesmo paciente a gente não tem essa exposição ácida aumentada, entretanto, tem associação positiva refluxo-sintoma, a gente tem o sintoma refratário ao IBP, tá? Esse consenso europeu e americano foi em conjunto, publicado em 2021, ele divide esses dois grupos e é bem interessante, porque a abordagem é completamente diferente. O que tem de novo em relação às manifestações extraesofágicas? Então, aqueles pacientes com manifestações extraesofágicas, ou seja, por exemplo, globus, laringite, que não tem sintoma típico de refluxo, pirose, regurgitação, endoscopia normal, esse paciente não é mais candidato ao teste terapêutico e sim à monitorização prolongada desse refluxo sem IBP, para determinar se esse paciente tem doença do refluxo, para não submetê-lo ao uso inapropriado de IBP, né? E o outro fenótipo da doença do refluxo é o refluxo associado à tosse ou à síndrome refluxo-tosse, onde o único
o único exame capaz de determinar o diagnóstico dessa síndrome é a impedância-pH-metria. A impedância-pH-metria, as duas principais indicações, tá? São, literalmente, a doença do refluxo refratária, onde o paciente vai fazer o exame em uso de IBP, tá? E para o diagnóstico da síndrome refluxo-tosse. Para a gente diagnosticar síndrome refluxo-tosse, a gente tem que ter uma probabilidade de associação de sintoma acima de 95%, dentro de uma janela de 2 minutos. Entretanto, o refluxo, obviamente, tem que vir antes do episódio de tosse, pelo menos 5 episódios de tosse em 16 horas de gravação, e não depende do tempo de exposição ácida. Está sendo fisiológico ou não, se a gente tem essa probabilidade de associação de sintoma alterada, a gente tem aí o diagnóstico de síndrome refluxo-tosse, tá? Em relação à história natural da evolução aí da doença do refluxo gastroesofágico, a gente tem duas teses aí. Uma que o fenótipo é definido na primeira endoscopia, ou seja, aquele paciente com a forma erosiva, ele vai ficar sempre com a forma erosiva, etc, etc. Ou a tese de que a doença do refluxo vai evoluir de uma forma contínua, tá? Na literatura, a gente tem várias limitações quanto a isso. São pouquíssimos trabalhos, praticamente todos retrospectivos, tá? E a gente sabe que o tratamento modifica muito a história natural da doença. E na literatura, o que a gente vê? Números que podem justificar uma tese ou outra tese. Então, essas duas revisões, eu fiz essa mescla aí, que é bem interessante. Da forma não erosiva para esofagite leve, você tem uma evolução que varia de acordo com o trabalho de 0 a 30%. Tá? De esofagite leve para acentuada, de 20% a 30%. E de esofagite acentuada, de 1% a 13%. Entretanto, uma coisa é consenso. A evolução de forma não erosiva para esôfago de Barrett é ocorrência rara. E pelo menos 1/3 dos pacientes com a forma leve de esofagite erosiva, mesmo sem tratamento, essa erosão desaparece, ok? Isso pode acontecer. Uma regressão da esofagite erosiva cicatrizar, entre aspas, espontaneamente, né? Então, comentários finais. A combinação do aumento dos relaxamentos transitórios do esfíncter esofagiano inferior, que é a principal causa dos episódios de refluxo, né? Associada à hérnia de hiato, hipotonia do esfíncter, motilidade esofadiana ineficaz, facilita o aparecimento desses fenótipos: esofagite erosiva, estenose, esôfago de Barrett, inclusive adenocarcinoma, né? O aumento dos relaxamentos transitórios com exposição ácida aumentada, a forma não erosiva da doença. E relaxamentos transitórios, que é um fenômeno fisiológico, né? Daqui não aumentado, mas sem exposição ácida aumentada, né? No paciente com sintoma, a gente pode estar aí numa entidade chamada hipersensibilidade ao refluxo. E essa hipersensibilidade depende de anormalidades sensoriais periféricas, como foi dito, né? O posicionamento das terminações nervosas, o tipo de receptor, que são mutantes, e depende muitas vezes de quantas vezes são acionados, né? Existem hipóteses em relação a isso, e a sensibilização central, que é a hipervigilância, especialmente em pacientes ansiosos. É isso aí, gostaria de agradecer a oportunidade de participar dessa mesa aí, estamos à disposição para se houver alguma dúvida. Muito obrigado.